Esta semana, a atenção esteve toda voltada para o Fed e o aumento da taxa de juros. Todos estão aguardando sinais para mais aumentos durante o ano. A decisão veio em um momento delicado para o Fed, já que muitos ativos de risco estão mostrando sinais de reversão. Vamos começar com o par euro-dólar, analisando este gráfico intraday da plataforma Fingraphs, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas. É interessante notar que o par começou a corrigir para cima, apesar da decisão iminente do Fed, que normalmente apoia o dólar. A tendência é de alta e tem potencial para levar o par de volta a níveis acima de 1,08 para quase 1,09. O índice de risco está no meio da faixa, o que significa que ainda há potencial para subir antes que uma situação de risco se materialize. Telling us that there is more potential up before a risk situation materializes. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos 2 a 3 meses, podemos ver que, no momento, estamos em uma correção para cima. O índice de risco entrou para território de sobrevenda pela segunda vez e parece estar subindo. As metas para essa correção para cima poderiam ficar entre 1,08 e 1,10 nos próximos meses. No gráfico semanal, o par euro-dólar ainda está caindo, mas já quase atingiu seu potencial, entre a paridade e 1,08. O índice de risco está muito sobrevendido, dando sinais de uma reversão para cima. Slightly turning up. It is now starting to leave the oversold situation. Comparando os 3 gráficos, temos uma tendência descendente a longo prazo, que está se esgotando no gráfico semanal. No gráfico diário, a tendência começou a se reverter para cima e mostra algum potencial para os próximos meses. E no gráfico intraday, essa reversão já começou e o movimento ascendente está rápido com potencial para alcançar níveis acima de 1,08 durante as próximas semanas. O petróleo Brent começou a corrigir no final do mês passado e está em uma tendência descendente neste gráfico intraday, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas. Inicialmente, o potencial foi alcançado e o índice de risco está sobrevendido, mas no momento estamos em tendência descendente. Portanto, esperamos um ligeiro salto aqui, mas a tendência de queda deve continuar. Neste gráfico diário, a correção para baixo tem potencial para continuar por mais algumas semanas e possivelmente atingir níveis abaixo de 50 até 47 ou 46. O índice de risco estava muito sobrecomprado, mas já se reverteu para baixo. No gráfico semanal, podemos notar que a correção para cima, que durava desde o início do ano passado, agora alcançou suas metas, que foram uma forte resistência. No momento, podemos ver uma retração, como no gráfico diário. Comparando as 3 perspectivas para investimento, o Brent passou por uma correção para cima no gráfico semanal, alcançou níveis de resistência e agora está em modo de retração. O gráfico diário mostra que essa retração poderia durar por mais algumas semanas e nos levar a níveis abaixo de 50 até 46. O gráfico intraday mostra uma rápida correção e um possível fundo intermediário, mas ainda está em tendência descendente. E passando para os mercados de equities, também podemos notar um sinal de fraqueza no mini S&P 500 neste gráfico intraday. O índice começou a corrigir para baixo e ainda está em um alto nível de consolidação, mas se cair abaixo da sua meta de correção de 2.343, é possível que haja uma aceleração para baixo. No gráfico diário, o índice de risco ainda está sobrecomprado. As metas impulsivas entre 2.250 e 2.332 foram alcançadas e os envelopes estão se tocando. Tudo isso é sinal de que o movimento está se esgotando e que poderíamos ver uma retração nos próximos meses. No gráfico semanal, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, o cenário é parecido. As metas impulsivas já foram alcançadas e o índice de risco está em território de sobrecompra, o que também indica que talvez estejamos prestes a entrar em modo de retração para baixo.
Comparando as três perspectivas, os gráficos semanal e diário mostram que estamos sobrevendidos e esgotados, e o gráfico intraday indica que o movimento talvez tenha começado a se reverter, e estamos monitorando o nível 2343 para uma possível aceleração para baixo. Esta situação de risco também pode ser corroborada por outros ativos. O mercado de alto rendimento ainda mostra potencial no gráfico semanal até o final do ano, mas o gráfico diário parece ter começado a se reverter após ter alcançado a banda inferior das metas impulsivas. No gráfico intraday, notamos uma rápida reversão para baixo. Aqui também vemos um fundo intermediário e um possível salto, mas ainda estaremos em tendência descendente pelas próximas semanas. Os mercados emergentes têm estado em alta no gráfico semanal e alcançaram o nível de resistência da banda superior das metas de correção. No gráfico diário, as metas impulsivas foram quase alcançadas, os envelopes estão se tocando e o índice de risco está se revertendo lentamente, o que poderia indicar o fim desse movimento ascendente. No gráfico intraday, também começamos uma reversão para baixo e temos um tipo de fundo intermediário aqui, mas provavelmente estaremos em tendência descendente pelas próximas semanas. E finalmente, vamos dar uma olhada nos metais industriais. Apesar de também prevermos uma continuação dessa tendência de alta até o segundo semestre do ano, a médio prazo, no gráfico diário, o movimento também está se esgotando, os envelopes estão se tocando, as metas foram alcançadas e o índice de risco começou a se reverter para baixo e não está muito longe da zona de sobrecompra. O gráfico intraday também começou a se reverter para baixo e apesar de mostrar uma pequena correção aqui, estamos em uma tendência descendente, que poderia durar mais algumas semanas. Isso encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela audiência e até mais. That's all for today.